Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Eu venho aqui hoje falar para vocês de uma experiência que o Senhor compartilhou comigo. Né? Na verdade, não é uma experiência, é um ensinamento que Ele me ensinou. Como o Espírito Santo ele trabalha lindamente, como o Espírito Santo ele trabalha, como ele nos ensina, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nem é por força e nem por violência, mas sim pela palavra. Então o Espírito Santo ele nos ensina assim e eu venho contar para vocês esse assim, ensinamento que o Senhor, o Espírito Santo, ele compartilhou comigo, né? E foi muito inusitado assim. E eu estava cozinhando, né? Fazendo na pia, fazendo almoço, a janta eu não lembro agora, porque já faz alguns anos que o Senhor falou comigo assim, e eu vou trazer para vocês essa experiência, né? Assim, o Senhor está colocando no meu coração para falar para vocês, né, sobre essa experiência que dele me ensinar, né, dele falar comigo, dele me ensinar. E eu vou passar para vocês assim, e assim, o Senhor estava trazendo ao meu pensamento, a minha lembrança, eu trouxe a minha memória, ele me lembrou. E eu fico tão maravilhada como o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, né? E vou trazer para vocês, né? Estou aqui com uma cebola. Vou contar para vocês a história da cebola, que não, na verdade não é história, foi o Espírito Santo que me ensinou através da cebola. Então, eu estava cozinhando, né? Estava fazendo almoço, a janta eu não lembro agora, mas eu estava cozinhando. Aí eu peguei a cebola para descascar e colocar na comida. Aí então, quando eu peguei na cebola para descascar, né, mais ou menos assim, ela estava assim, e eu estava na pia. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: pare e olhe para a cebola. E eu prontamente olhei para a cebola, a cebola. O Espírito Santo disse: eu quero conversar com você. Tá vendo você? Vocês é como essa cebola que você pegou agora, que você vai descascar para preparar o alimento. E eu fiquei ali parada, escutando o Espírito Santo falar. Aí eu, mas como assim, como a cebola? Somos como a cebola. O Espírito Santo disse: quando vocês vêm para mim, vocês estão como essa cebola. Na verdade, quando a gente aceita Cristo, né, a gente vem para Cristo com todas as cascas do mundo, né? Com todas as cascas de pecado, com todas as cascas das coisas do mundo, né? Das coisas que nos afastam de Deus. Então a gente chega na mão de Deus assim, como essa cebola. Foi assim que o Espírito Santo falou para mim. Então a gente chegamos assim, como essa cebola, nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro, né? Como ele faz o vaso, ele também nos trata assim, como essa cebola. Então, do vaso, ele amassa o vaso, né? Para deixar o vaso como ele quer. E aqui da cebola, ele vai tirando as cascas. As cascas do pecado. A gente vem todo cheio de casca do mundo. A gente chega nas mãos de Deus assim, cheio de casca, né? Muitas vezes a gente
temos tanto pecado, às vezes a gente temos um temperamento forte, às vezes a gente temos algo em nossa vida que a gente quer mudar, mas a gente não consegue sozinho. E a gente vai chegando assim e o Senhor vai nos descascando. Vai nos descascando e vai tirando toda a sujeira, vai tirando todo o pecado, vai nos limpando. A cada casquinha tirada é algo que ele tira de nós, a nossa arrogância, né? Muitas vezes somos arrogantes, muitas vezes somos pessoas duras de serviço, duras de coração. E Deus ele vai nos moldando, e Deus ele vai tirando as nossas cascas. E ali eu fiquei olhando e eu fui descascando, e o Senhor falou, vai descascando. E eu fui descascando e tirando. E ele falou, né? Porque muitas vezes a gente chega para Cristo e a gente, ou quer mudar logo, ou então a gente tem algo dentro da gente que a gente não gosta e fala, Senhor, eu queria mudar aqui, eu queria que o Senhor me moldasse aqui. E é aos poucos, não é de uma vez que o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida, é aos poucos, dependendo da nossa intimidade, da nossa busca com ele, né? Como ele é maravilhoso, como ele é maravilhoso, né? A chuva que passou, aqui, deixa eu... E o Espírito Santo, ele é lindo, né? E ele falando para mim, aí ele vai tirando as casquinhas. E tem coisa que a gente quer mudar, e tem pessoas que falam, muitas vezes a gente tem um temperamento mais forte, e às vezes a gente, no calor dali, a gente tem uma emoção forte, uma raiva, uma coisa, e a gente se exalta assim, aí as pessoas chegam e falam pra gente, mas tu não é crente? Por que tu estás falando assim? Tu não é crente porque tu estás agindo assim, né? Só que elas não entendem que é uma mudança, é aos poucos, é cada casquinha aos poucos, o Espírito Santo vai tirando de nós, né? E chega uma parte, aqui quando a gente está descascando a cebola, que se a gente não tirar essa película, né, se a gente cortar a cebola sem tirar essa película branquinha aqui, ela vai arder nossos olhos e vai nos fazer chorar, né? Então, para você ver o nível que nós somos, né? Que nós viemos, né? Que nós vamos para a mão do Senhor, né? Ou melhor, que vamos para a mão do Senhor, né? E às vezes a gente é tão duro que a gente, como essa casquinha aqui, ela nos faz chorar. Então, como uma cebola também, a gente faz as pessoas, né? Agimos de modo que não agrada a Deus, agimos por impulso, agimos porque é um temperamento que já tivemos desde a infância, de criança, de como fomos tratados, né? Como quando a gente era criança, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos parentes, né? E a gente cria uma casca, como uma cebola, uma casca às vezes meia dura, né? Eu lembro assim que eu sou uma pessoa muito assim, meia dura, né? Eu era, né? O Espírito Santo foi trabalhando em mim. Por quê? Porque eu, quando criança, as pessoas assim, elas tratavam a gente de um modo assim que a gente tinha que se defender, não só eu, como eu e meus irmãos, assim, né? Porque os pais da gente não eram muito presentes, né, na nossa criação, assim, e tinha muita rigidez, né, com a gente, principalmente o pai, era muito rígido né, e assim, enquanto as pessoas na rua, e meu pai saía para trabalhar, minha mãe saía para vender as coisas dali, e as pessoas queriam se aproveitar na rua, e a gente teve que aprender a se defender das pessoas, das coisas, porque todo mundo parecia que era uma coisa que a gente tinha escrito assim, e todo mundo queria nos atacar. Então, assim, a gente teve que criar uma autodefesa, de se defender só, principalmente eu, que sou a mais velha dos meus irmãos, e tinha que defender eles também, né?
entendeu? Aí, então assim, o Espírito Santo ele foi falando comigo, você é como essa cebola. Não adianta correr, vai ser ter que tirar casca por casca, porque eu falava para Deus, Senhor, eu não quero ser assim, Senhor, muda meu caráter, Senhor, muda o jeito que eu sou, muda o meu gênio, muda isso. E o Senhor foi falando comigo, né? E como hoje Ele está falando para você, não é assim, tem que ter calma. Muitas vezes a gente quer correr, muitas vezes a gente quer, né, que Deus ele faça logo, mas é tudo no tempo e tudo também depende de uma busca constante, de oração, de jejum, né, de sacrifício, né, e assim eu fui vendo, meu Deus, né, como o Senhor é lindo, né, o Senhor ele trata a gente com tanto amor, com tanto carinho, que ele foi me ensinando através dessa cebola, de uma cebola, né. Muitas vezes a gente corta a cebola e ela tá tão cheia daquela, que eu não sei o nome aqui agora, que espirra nos nossos olhos e faz a gente chorar, né? Às vezes a gente é assim, né? Que qualquer coisa a gente quer, né? Tem um temperamento forte. Então, o Espírito Santo, ele foi me ensinando assim, dessa forma, através da cebola. Só que tem, depois que a gente descasca a cebola e tira aquela película que faz a gente chorar, tudinho, aí a gente tá pronto, aí a gente lava ela né, lava ela na torneira e tal, e deixa ela limpinha. E depois nós cortamos a cebola e ela vai para temperar o alimento, né? E dar sabor ao alimento. É como a gente. Deus, ele primeiro nos prepara, ele nos molda, tira as nossas casquinhas do pecado, casquinha da ira, casquinha de tudo que a gente tem. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem do mundo cheio de casquinha, cheio de casquinha. Casquinha da dúvida, casquinha do pecado, casquinha da ira, casquinha... Todas as casquinhas que vocês acharem aí, né? Cada um tem um temperamento, cada um tem suas casquinhas, né? E eu tinha as minhas casquinhas e tenho as minhas casquinhas ainda, que Deus ainda está me moldando. Então, do jeito que Ele me moldou, né? Que Ele trabalhou na minha vida, que Ele está trabalhando na minha vida ainda, né? Que Ele ainda está tirando as casquinhas de algumas coisas do mundo, de algumas coisas, né? Que ainda restam, entendeu? Só que quando a gente está pronto, ele nos usa para dar sabor a outras vidas, né? Como ele usa a cebola para dar sabor aos alimentos, ele usa a gente, a nossa vida, para que a gente possa passar para outras vidas, levar refrigério a outras vidas, para que a gente possa ajudar outras vidas, que da mesma forma como a gente chegou para a mão do oleiro, cheio de casquinha, né? A gente também vai passar para usar, né? Ajudar a outras pessoas que precisam, né? Que buscam, que às vezes busca a resposta, assim, porque ainda não aconteceu, assim, porque eu sou assim. Muitas vezes a gente é formado, né? Porque Deus ele nos conhece desde o ventre, a gente é escolhido desde o ventre da nossa mãe. Então, assim, às vezes tem coisas que é Deus de pequena, desde nos preparando, porque o mundo não é fácil, né? Às vezes a gente não é criado num lugar, numa família que tem muito amor, que dá, né, a vida, dá tudo pelos seus filhos. Então, assim, às vezes Deus ele nos deixa cascudo, forte, mas depois ele vai lá e vai tirando as casquinhas, vai tirando e ele deixa a gente como exatamente ele quer, para ajudar a outras vidas. É tão lindo o trabalho do Espírito Santo, como ele nos ensina, como eu aprendi, né? Quando ele falava comigo da cebola, né? E então, é isso que eu quero passar para vocês, que assim, né, como a cebola, ela dá sabor aos alimentos, depois dela toda limpa, a casquinha, ela vai para a panela, né, junto com outros ingredientes, porque Deus também coloca pessoas, né, como na panela, ela não dá sabor, a cebola não dá sabor só ao alimento, a uma carne, a uma comida que a gente esteja preparando, ela vem junto com outros temperos, com outros ingredientes. Então,
Deus também coloca pessoas na nossa vida também, que já vem também com uma bagagem, que já passou por algumas experiências, que já tirou as casquinhas e Ele traz para nos ajudar, né? Para nos ajudar. Então veja só o trabalho do Espírito Santo. Então o Senhor falou para mim, né? Olha, Betânia, observa a cebola, né? Porque do jeito que tu estás descascando essa cebola, é assim que eu descasco a tua vida, é assim que eu faço contigo, tiro todas as casquinhas, né? E é assim que Ele faz com você também, neste dia, né? Que essa mensagem entre no seu coração, que essa mensagem possa ajudar, né? Porque muitas vezes temos dúvida, né? E sempre a gente vem com as casquinhas do pecado, casquinhas, cheio de casquinha. Então, Deus, ele é maravilhoso. Então, assim, ele ensina, o ensinar dele é lindo, né? Ele não é bruto, ele não, você vai ter que mudar, como muitas pessoas falam, faz com a gente, né? Você é assim, você não é porque você é assim, você tem que mudar. É, já viu, ó, crente assim, tal. Mas ele não sabe o trabalhar de Deus, como Deus ele vai tirando casquinha por casquinha e vai ter um dia determinado, como assim a cebola ela vai estar pronta para ir para a panela, né, para dar sabor aos alimentos, a gente também vai estar preparado para dar sabor à vida de outras pessoas. E é assim que eu termino a minha mensagem, que Deus abençoe vocês. Eu oro a Deus e peço que essa mensagem, a quem chegar, né, que Deus alcance o coração, que Deus trabalhe no seu coração, que Deus vá arrancando as casquinhas, que você aprenda com o Espírito Santo, como Ele trabalha lindo e bonito, como Ele trabalha com tanto amor assim. E quando o Senhor falava comigo da cebola, olha para a cebola, Betânia, e eu, meu Deus, o Senhor começou a me ensinar e eu me maravilhei ali. E quando eu lembro, né, desse ensinamento que o Senhor me fez, é... ai Jesus, eu lembro, eu fico maravilhada. Aí que Deus abençoe vocês nesse dia, amém?